Paz, irmãos, amém? Amém. A palavra de hoje se encontra em Colossenses 2, versículo 6. Colossenses 2, versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Senhor Deus, graças te dou por mais momento, por mais uma oportunidade de estar ministrando a sua palavra, Senhor Deus. Que seja o Senhor a falar através de mim, Senhor Deus, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos, Pai, que eu possa, Senhor Deus, falar contigo, trabalhar contigo para a sua obra, Senhor Deus. Essa é a oração que eu faço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em primeiro momento, eu quero trabalhar com os irmãos uma introdução. Como o cristão e como a igreja tem andado com Cristo, ou andado nele. Porque o versículo vai falar de andar nele, não vai falar de andar com Cristo. E existe uma diferença. A gente vê ao longo do tempo uma certa falta de temor, até entre cristãos, para falar da igreja. Muitos estão banalizando o conceito de ser igreja, atacando a própria igreja, que é a menina dos olhos do Senhor. Então, Jesus Cristo, ele se identifica com a igreja, ele vem buscar a igreja, mas a gente não vê as pessoas, os cristãos, tratando com uma certa unidade esse tema. Muitos atacam a igreja e generalizam a figura da igreja, diz que é um CNPJ, que é uma empresa. A gente se entristece ao ver uma pessoa que se diz cristã também tendo esse mesmo tipo de comportamento. Então essa é a minha queixa inicial, de que deve doer também no coração dos irmãos. O ataque à igreja não é ataque ao CNPJ, mas o ataque às pessoas. Porque a igreja não é o templo físico, não é o CNPJ. A igreja são pessoas, a igreja somos nós, sou eu, em você, em comunidade, em unidade. A gente não vê essa mesma linha de raciocínio de outras religiões. Eu não vejo no campo onde eu trabalho, que eu tenho acesso hoje a um maçom, eu já tive também a um espírita, eles atacando a maçonaria, eles atacando o espiritismo, mas eu vejo com frequência a igreja sendo atacada pelos próprios cristãos, que se dizem cristãos. Então falta um proceder de honra, um caminhar de honra, uma cultura de honra dentro da própria igreja, dentro dos cristãos. Então, se a gente fosse comparar a igreja, eu gosto de comparar com a figura do exército, porque Paulo também traz algumas figuras do soldado, ele traz ali a armadura da fé. Eu vejo também a igreja sendo participante nessa imagem, porque no exército a gente tem o hospital de campanha, onde as pessoas são recebidas, elas são cuidadas, elas são tratadas para retornar para o fronte da batalha. O soldado celestial, ele nunca fica 100% incapaz, ele sempre volta para o fronte da batalha. Também no exército tem a sala de situação, a sala de guerra, onde se decide as estratégias para vencer o inimigo. E outros contextos também, setor de engenharia, setor de comunicação, contra-inteligência. Eu vejo o exército uma figura completa, e eu vejo a igreja como o exército de Deus. Porque aqui no país a gente tem o nosso poder, que são as forças armadas, e aí se caminha entre exército, marinha e a aeronáutica, mas a autoridade está na mão do presidente. A autoridade está, no nosso caso, nas mãos de Deus. Ele nos deu poder.
Assim como o exército tem poder, nós, como igreja, temos poder para vencer as ciladas do inimigo, mas não caminhando com ele, mas caminhando nele. E o caminhar sugere ação. E a primeira ação é de unidade. Esse primeiro conceito eu quero trabalhar com os irmãos. Então, a ação, o caminhar, gera uma ação. Não se caminha parado, mas se caminha andando, é um deslocamento, seja caminhando, seja correndo. Existe uma ação sendo feita. Quando a gente fala de andar nele, é um movimento onde somos colocados para dentro de algo. E esse algo se chama-se Jesus Cristo. Numa figura lúdica, Deus me fez lembrar de um desenho chamado Power Rangers, onde os pequenos, na luta contra o chefão, eles se colocavam dentro do peito de um Power Ranger gigante e lutavam ali com os monstros e com os inimigos. Também dessa maneira devemos nos colocar nele. E é diferente, porque isso é unidade. Caminhar com uma pessoa até faz sentido, mas não é a mesma coisa, porque à medida que há divergências, o caminhar pode se distanciar. Ele caminha de um lado, eu caminho do outro, mas não tem como ter divisão se eu estou caminhando nele, porque aonde ele vai, também eu irei. Essa também é uma das figuras e uma das mensagens de Ruth para Noemi: aonde fores, eu irei, aonde se assentares, ali também me assentarei. O seu Deus será o meu Deus. Ali, conceito também de unidade. Então a gente vê também esse conceito sendo trabalhado em Colossenses 3:3, no mesmo livro, mais um capítulo adiante. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Está escondida com Cristo. Quando a pessoa está com Deus, tamanha a proximidade, já é impossível ver apenas ela vê Cristo. Tamanha proximidade que o cristão consegue adquirir vivendo em proximidade, em intimidade com Ele. Mas o primeiro e o maior professor já falou também sobre esse tema. Ele utilizou uma figura, uma imagem, para também deixar o ensino facilitado. Jesus utilizou a figura, os irmãos arriscam a lembrar? Qual figura Jesus utiliza para afirmar que sem Ele nada pode fazer? A videira verdadeira. Nós somos os ramos, Ele é a videira verdadeira. Se estamos em Cristo Jesus, estamos conectados nele. Não estamos com Ele, estamos nele. Então não há vida no crente sem Cristo Jesus. Então Jesus utiliza essa brilhante figura para afirmar que a igreja, a função da igreja, Deus escolheu a igreja para revelar, para apontar para Cristo Jesus. Assim como Deus utiliza a figura do Filho para apontar para o Pai, assim Ele escolheu a igreja para apontar para Cristo. A figura dos frutos. A figura dos frutos, ela é muito interessante, porque todo fruto bonito, bom, ele chama a atenção, e você é despertado em você um senso de curiosidade, mas da onde vem esse fruto? E esse é o dever do cristão, despertar interesse, curiosidade, aonde quer que ele esteja, porque à medida que o irmão caminha, seja lá onde for, o irmão é sal da terra, é luz do mundo, o irmão impacta na vida das pessoas, na comunidade em que você vive, sendo ela cristã ou não cristã. E esse senso de curiosidade deve arder no coração das pessoas que não conhecem a Cristo e falam assim: nossa, eu quero conhecer a Sandra mais de perto, eu quero conhecer o Lázaro mais de perto, porque eu consigo, talvez, fazer igual. Eu quero beber dessa fonte. Então, ele vai para a fonte, que é Cristo Jesus, e Cristo revela o Pai. E isso tudo é unidade, conceito de unidade.
Então não há divisão quando se apresenta Cristo Jesus, Deus, a igreja. Então por que se tem a imagem negativa da igreja? A igreja deve ser a esperança da humanidade, porque aponta e deve apontar para Cristo Jesus. A imagem da igreja, ela tem sido constantemente arranhada, questionada, sendo objeto de desdém, de desprezo, mas deveria ser o contrário. Deveria ser uma figura de esperança, porque aponta para uma fonte maior, uma fonte inesgotável, a fonte que é Cristo Jesus. E o que acontece nos sintomas quando não estou nele? O esgotamento. Estamos constantemente cansados. Queremos fazer a obra de Deus, mas sem Cristo Jesus. Então, muitas vezes tropeçamos, porque queremos fazer a obra do Pai sem a presença do Filho, e sem o Filho nada podemos fazer. Então esse ramo que somos nós seca, não conseguimos produzir frutos. Por quê? Erramos o básico, esquecemos da figura de Cristo, não caminhamos com Cristo. Muitas vezes, na verdade, caminhamos com Cristo, mas o dever não é caminhar com Cristo, é caminhar nele. O cristão, então, assim, ele já tem um impacto sendo um, mas é muito bonito e deve ser muito bonito, muito inspirador quando muitos cristãos se reúnem, seja aqui dentro dessa figura de templo, mas também fora. E o fora, às vezes, está quebrando, arranhando a imagem da igreja, porque muito se fala de denominações. Não existe denominação que salva, só Jesus salva. Mas na prática, a gente não vive isso. Existem muitas discussões secundárias. Arminiano, calvinista, sábado, como foi no passado, a importância do sábado, a importância do jejum que agrada a Deus. A gente vai falar mais para frente um pouco disso. Na Isaías 58 vai falar do jejum que agrada a Deus. Muitos faziam jejum, mas Deus não respondia, porque se observava ali comportamentos que não estavam alinhados com a vontade, com a essência e com o caráter de Deus. Então, um cristão, quando ele se encontra no ambiente de trabalho e tem mais irmãos de outras denominações, deve haver o quê? Unidade. Devemos falar do essencial, do Evangelho. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de toda a humanidade, de todo mundo. Então a gente não deve perder tempo com coisas secundárias, com teologia de borda. A gente deve viver o centro da vontade de Deus. Então, ao invés de discutir e gastar tempo com teologias que não vão levar a nada, a gente deve se reunir em oração, buscando a salvação de todos ali da igreja. E de fato, nós reunidos, mesmo não conhecendo intimamente o irmão, mas que possamos fazer o papel de igreja no nosso lar, com os nossos familiares que não conhecem ainda Cristo, no ambiente de trabalho, seja onde for, até no mercado, numa praça, você observar alguém louvando, por que não louvar junto? Por que não potencializar essa luz? Se nós somos luz do mundo, quanto mais luz concentrada, maior é a intensidade dessa luz. Então, que possamos fazer a diferença, potencializar ainda mais aquilo que é de Deus, Cristo Jesus, o Evangelho, as boas novas para aqueles que ainda não conhecem a Deus. 2 Timóteo 2, 23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. É isso muitas vezes que tem acontecido. Estamos perdendo tempo com questões loucas, sem instrução. E o final sabemos. Só produz contenda, só produz divisão, separação, facção, mas não existe unidade na divisão. Deus não habita na divisão, Deus não abençoa a divisão. Então, se você quer destravar
um ambiente familiar, um ambiente do seu trabalho, unidade. Deus é a unidade, com o Espírito Santo, com Jesus. Salmo 133, um texto muito conhecido, mas a revelação às vezes passa despercebida no último versículo. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali o Senhor ordena a bênção. Na onde? Na barba de Arão? Não. Os irmãos que vivem em união. Deus ordena a bênção na unidade, na união. Os irmãos que vivem em união. Caminhar também significa progresso, mas para que possamos progredir, muitas vezes a gente tem que ter o discernimento de limpeza. Muitas vezes estamos contaminados com sutilezas, com filosofias que contaminam o Evangelho, a mensagem principal. Então a gente percebe que no cenário do capítulo 2 de Colossenses é abordado alguns assuntos, alguns temas: filosofias, vãs sutilezas, tradições dos homens, rudimentos do mundo e até quinto, culto aos anjos. Mas a mensagem do Evangelho, as boas novas, estava sendo deixada de lado. Então, para que possamos progredir nesse caminhar em Cristo de fato, não com Cristo, é necessário se limpar de tudo isso que é enganoso, tudo isso que é sutil. O diabo, ele utiliza da sutileza para nos contaminar. Então, a gente vê aqui no versículo 23, reforçando essa ideia de limpeza, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, filosofias, vãs sutilezas, culto aos anjos, jejuns, orações, tem aparência de sabedoria, devoção, mas na verdade isso é para a satisfação da carne. A gente vê isso no discurso de Jesus com os religiosos: sepulcros caiados, por fora uma beleza, mas o seu interior está podre. Então, como saber que a aparência é enganosa? É quando o coração não está transformado. Eu faço o certo, mas não tem um coração transformado. O coração não está alinhado com o coração de Deus. O coração está dividido, faccionado, contaminado com filosofias humanas, com filosofias muitas vezes que entram na sutileza, mas o versículo 23 reforça: não são de valor algum. Sem alinhamento com os céus, com perda de propósito, fazendo o certo, você colhe um resultado errado, porque o seu coração está desalinhado com a vontade de Deus, mesmo fazendo certo, mesmo fazendo jejum, que nem Isaías 58, mesmo entregando o dízimo da hortelã, do cominho, mesmo orando em praça pública, gritando aos quatro ventos, falando uma oração rebuscada, mas o seu coração está podre, não está alinhado com a vontade de Deus. Então, que nosso coração esteja alinhado, para que o fazer certo surta efeito do resultado correto. Provérbios 16, 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então, com o coração limpo, com o coração livre das contaminações, então poderemos progredir. E aqui eu faço uso do exercício físico, da academia. A gente sabe que o exercício físico, o fazer academia, nunca acaba. Você entra e nunca mais sai. Se você quiser se manter saudável, a academia é algo que você vai fazer pela vida inteira. E o tripé da academia, ele é simples: se alimentar bem,
descansar bem e treinar bem. Se você treina bem, descansa bem, come bem, então você adquire uma estética compatível com a vitalidade também dos órgãos internos. Então, o resultado, e é um dos motivos principais que eu pratico exercício, é para que eu possa viver prolongadamente bem sem o uso de medicamentos. Esse é o meu principal objetivo. Eu preciso de força no serviço? Preciso também. Um dos objetivos de fazer exercício é esse, mas não é o principal. Então, a academia também, ela nos traz imagem de disciplina e persistência. Caminhar com Deus, caminhar em Deus, melhor dizendo, é um exercício de disciplina, persistência. Assim, na academia, como existe dor, daquela adaptação, na primeira semana tudo dói. Dói até músculo que você não imaginava que tinha no corpo, dói tudo. Caminhar com Deus também não são tempos fáceis, nem tudo é mar de rosas. Vai doer, mas ao mesmo tempo que você continua, persiste, essa dor diminui e você adquire prazer em fazer exercício físico. Existe prazer em meio à dor. Então, mesmo sofrendo, você tem alegria e felicidade porque você está atingindo um objetivo programado. 2 Pedro 3,18. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam na graça. Progridam. Caminhar em Cristo é progredir. Caminhar em Cristo é progredir no sentido de ser limpo de contaminações, comer bem, para não satisfazer a carne, mas satisfazer o Espírito. Então, cresçam em graça, cresçam no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dessa maneira, crescendo em graça e conhecimento, você alimenta o seu espírito e não a carne. Então, você não se abastece de um orgulho espiritual falso, como é retratado em Isaías 58, e quando Jesus questiona os religiosos. Você não presta um culto para si mesmo. Então, você se alimenta daquilo que é correto. Então, a progressão envolve a limpeza, fazendo uma alimentação correta e exercício correto. Crescer em graça e conhecimento em Cristo. Caminhar também significa continuidade. Permanecendo ainda nesse conceito de caminhar nele, caminhar em Cristo, a gente tem o exemplo de Davi. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E quando criança eu ouvia essa frase, eu entendia, Davi deve ser o cara. Davi deve estar na cabeça dele, uma das figuras mais irrepreensíveis da Bíblia. Mas à medida que o tempo passa, a gente conhece um pouco mais das histórias, a gente percebe que Davi é tão humano como nós, peca como nós, mas o dever que ele nos ensina é que se arrepende e abandona o pecado, então alcança misericórdia. Davi comete pecados grandes, pecados consideráveis, mas ele tem um coração disposto a se arrepender. E uma das sutilezas, falando de sutilezas, que entra e contamina o nosso ser, é que o pequeno, eu ouvia a história de Davi e Golias e falava, o pequeno derrotou o grande. E isso entrou no meu coração, que, mesmo eu sendo pequeno, na desvantagem, eu posso vencer. Mas isso aí é uma meia verdade. Por quê? Porque quem vence não é Davi. Quem vence é o Deus de Israel. Então eu posso ser pequeno. E esse é um reconhecimento. Você limpa o seu coração. Porque na batalha direta, não tem chance. Davi perde constantemente, perde toda a vida para Golias. Mas à medida que ele fala assim, quem é esse incircunciso que blasfema, que insulta o Deus de Israel? Eu estou jogando a responsabilidade para quem? Para Deus. Estou jogando para quem é maior que eu. Se eu sou pequeno, beleza, eu perco. Mas eu quero ver você ganhar de Deus. Então, Davi naquele momento, ele entra para dentro do Power Ranger de Deus. E aí não tem briga. Batalhar com Deus é perder de lavada sempre. Na verdade, Deus não faz nem força para ganhar. E esse é o conceito. Davi, ele vence, não por ser pequeno, por ter uma coragem grande,
mas porque ele deposita a sua fé em quem é maior. Ele reconhece que é pequeno, ele não tem poder em si próprio para vencer. Então, ele joga toda a sua fé não nos seus próprios braços, mas em Deus. E esse é um conceito que, à medida do tempo, a gente peca, a gente erra, porque a gente quer vencer gigantes pela força do nosso braço. E Davi nos ensina o contrário: a gente não vence gigante com a força do nosso braço, a gente perde. Então a gente tem que depositar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa força nele, para que nele vencemos. Aleluia. Então Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus, porque existe um alinhamento de vontade e propósito. É da vontade, foi da vontade de Deus causar libertação, para mostrar para a nação de Israel que o verdadeiro Deus, ele vence todas as batalhas, independente de qualquer gigante. Davi também não se contenta, e também é por isso conhecido como homem segundo o coração de Deus, porque a gente sabe que Deus nos conhece. Ele sabe a quantidade de cabelo que tem nas cabeças, o meu está diminuindo, algumas pessoas também, mas ele não se contenta com isso. Ele busca conhecer a Deus. Para ele não basta ser conhecido por Deus. Para ele a busca ativa é conhecer esse Deus, se relacionar com ele, crescer em graça com ele. Atos 13, 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, caminhar em Cristo, caminhar em Deus, é caminhar segundo Davi. Nessas partes boas, porque Davi também vacila, né? Então a gente tem que reter aquilo que é bom. Então, que possamos depositar corretamente a nossa fé nele, para que ele, e através dele, a gente consiga vencer. Então a gente consegue, através da caminhada, agir, a gente consegue progredir, a gente consegue ter continuidade, mas o que falta? Hábito. A gente constantemente vive de estações. Temos 4 estações. Muitas vezes o cristão vive uma estação boa com Deus e 3 ruins. Depois uma boa, 3 ruins, 2 boas, 2 ruins. Possamos ter o hábito de executar toda a ação de caminhar em Deus, progredir. Isso envolve limpeza, isso envolve crescer em graça e conhecimento do Senhor. Isso envolve continuidade, mas isso também envolve hábito. A ciência, para a ciência, o hábito, ele nunca deixa de existir. É impossível você destruir um hábito. Nós nascemos em pecado. A gente tem o hábito de praticar o pecado desde pequeno, herdado por Adão, perpetuado pela nossa família. A gente percebeu na pregação anterior do domingo passado, no domingo que eu ministrei, pecamos e recebemos por tradição herança dos nossos pais, e isso é um hábito. Mas para Deus, mesmo que a ciência diga que é impossível destruir o hábito, relacionando-se com Deus, esse hábito é quebrado, porque esse Deus trabalha no impossível. Para ele, o vocabulário não existe a impossibilidade. Não existe a palavra impossível para Deus. Então aquilo que para a ciência é impossível, para Deus é muito mais do que possível. Possamos crer. E esse hábito muitas vezes que as pessoas carregam, porque temos diferentes criações, diferentes pesos, diferentes influências de pecado, e isso transforma-se em fortaleza. Muitas vezes a gente não vê saída. Mas o Deus do impossível quebra todo o hábito ruim. Ele joga isso tudo na cruz do Calvário. A gente percebe isso, que a libertação, muitas vezes, desses hábitos ruins, acontece
de forma instantânea, como foi abordado, mas também outros de maneira gradual, trabalhando a persistência da fé, a constância, como foi falado. Então, para que a gente viva o hábito de se renovar constantemente em Cristo Jesus, é aquela passagem: possamos ser odres novos para receber o vinho novo. Então, enquanto a gente não mudar a nossa mentalidade, a gente vai continuar sendo um odre velho. Um odre velho não recebe o vinho novo, porque ao receber e passar pelo processo de fermentação, aquele odre é estourado. Se perde o odre e o vinho. Possamos renovar a renovação da nossa mente por meio da palavra, por meio de Cristo Jesus, e andar nele. Então, que possamos, se a gente está falando de hábito que é impossível quebrar, que a gente possa pensar no hábito consolidado de buscar a Deus constantemente, de buscar a sua paz, sua misericórdia, seu conhecimento. E esse hábito não possa ser quebrado por nós. Possamos construir esse hábito constantemente. E falando um pouco mais da cultura de honra, Deus nos chamou para viver em comunidade. A igreja, ele é um celeiro para que a gente se fortaleça mutuamente. Como a igreja tem sido atacada, a gente vai relembrar o valor da igreja. Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas a constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em tudo. A igreja de Deus é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 5, 25 a 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja caminha para esse processo de santificação, purificação, através da lavagem de água, e essa lavagem se dá pela palavra. Então é aquele conceito que a gente trabalhou acima. E Cristo morre, Ele ama pela igreja. Aqui tem o retrato, como Paulo utiliza da figura do corpo. Embora muitos membros, a cabeça é Cristo. Jesus utiliza a videira verdadeira, Paulo utiliza o corpo. E a cabeça do corpo é Cristo. Então atacar a igreja também é atacar a cabeça da igreja. Então que possamos ser unidos nesse conceito. Quando algum irmão começar a proferir palavras que denigram o valor da igreja, que a gente possa corrigi-los em amor, com paciência, com mansidão, e não possamos colaborar com essa visão que tem se propagado, que tem se difundido, de que a igreja não presta, que existe muita roubalheira, mas existem pessoas, existem falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, mas a igreja verdadeira, ela caminha em unidade, ela observa o irmão do lado e age, ela transforma aquilo que ela entende em prática, ela caminha, ela age, como a gente viu no primeiro bloco. Amém, meus irmãos? Essa palavra que eu queria deixar para os irmãos. Possamos viver a ortodoxia, que nada mais é que a interpretação de doutrinas, e através dessa interpretação que a gente possa fazer a ortopraxia, praticar, agir como dito, primeiramente. Possamos fazer a limpeza do nosso coração, se alimentar espiritualmente, falando, repelir toda filosofia mundana que há dentro do nosso coração, uma interpretação errada da Bíblia, que favorece o homem e desfavorece a Deus, que a mensagem sempre seja cristocêntrica e que possamos pregar assim como Paulo pregou em Atenas, em Atos 17, porque nele vivemos, nos movemos e existimos.
Tudo isso em Cristo. Amém?